gravando som. Boa noite, meu nome é Pedro. Nosso grupo vai apresentar sobre tireoide e paratireoide. Eu vou começar falando do conceito de tireoide e de paratireoide. Bom, a tireoide, a glândula tireoide, como é conhecida, ela controla todo o metabolismo do nosso corpo. Ela é uma glândula endócrina e fica localizada abaixo da faringe e próximo ao pomo de Adão, que é essa região aqui, é o pomo de Adão. Ela tem o formato de borboleta, gravata borboleta, né? Ela tem os lados, que são chamados de lóbulos, e tem a ponte, que é onde faz a ligação dos lóbulos. Essa ponte é chamada de istmo. Por ser uma glândula endócrina, ela produz hormônios. São 3 hormônios: a tiroxina, ou T4, a triotironina, ou T3, e a calcitoninina. Para a tireoide produzir esses hormônios, o T4 e o T3, ela precisa de iodo e de alguns aminoácidos chamados de tirosinas. Já a paratireoide, elas são 4 glândulas, né, que ficam localizadas atrás da tireoide e tem função de controlar os níveis de cálcio no sangue por meio da produção do hormônio paratireoideano e o paratormônio, PTH. Eu vou falar um pouco sobre a anatomia da tireoide e da paratireoide. A anatomia da tireoide, a glândula tireoide é uma glândula única que se situa anteriormente à traqueia, entre a cartilagem e o cricoide, e a incissura supraesternal, entre a quinta vértebra cervical e a primeira torácica. Ela possui 2 lobos conectados por um istmo e 4 glândulas paratireoides na região posterior, produtoras do paratormônio. A anatomia da paratireoide, como eu comentei um pouquinho lá acima, são formadas por um conjunto de 4 pequenas glândulas do corpo humano com coloração amarelada. Cada paratireoide é revestida por uma espécie de cápsula de tecido conjuntivo que traz como função sustentar os grupos de células secretoras. Boa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da tireoide e da paratireoide. Sabe que ela é uma glândula, parece uma borboleta, e a paratireoide, né, é localizada atrás dela. Mas a tireoide, a gente pode dividir o processo fisiológico dela em 5 partes. E começa bem antes disso, né? A hipófise vai induzir aí, né, a produção de TSH, né, que vai ser que vai desencadear a produção aí de hormônios na tireoide. Então a tireoide vai ter alguns receptores que vão receber essas moléculas de TSH, que vai sim autorizar a produção ali de hormônios T3 e T4, né? Que essa produção nós dividimos em 5 partes. Que a primeira seria a captação do iodeto, que ali acontece a atuação de uma enzima que a gente chama de peroxidase, que vai fazer a reoxidação desse iodeto, transformando assim em iodeto metálico. E a segunda etapa seria a síntese de trioglobulina, que vai ser produzida ali pelo retículo endoplasmático, né? E passar pelo complexo de Golgi. Esse primeiro e a segunda etapa são secretados no coloide, onde vai acontecer as 3 últimas etapas, que são a iodinação, que seria a inclusão do iodo metálico com a tiroglobulina, elas vão se juntar e se formar uma molécula, e a condensação, vai condensar uma molécula na outra. Então o que acontece? A condensação, para ligar essa molécula a outra,
essa molécula outra vai ser feita pela ligação ETER. Então vai acontecer uma ligação ETER para que assim possa acontecer a quinta etapa, que é a liberação proteolítica, que vai ser a liberação ali, a secreção ali dessa molécula ali no corpo. Então essa molécula vai ser secretada como hormônio, né? Como T3 ou como T4. Temos também a paratireoide, que produz o paratormônio, né? Que é um hormônio importantíssimo para a gente. Então, é importantíssimo para o controle dos níveis de cálcio, né? No sangue, junto com a calcitonina. Só que o paratormônio ele vai ter efeitos opostos aos efeitos da calcitonina. Então ele vai atuar ali na parte de equilíbrio, né? Como a calcitonina atua diminuindo os níveis de cálcio no sangue, o paratônio vai atuar nos ossos e nos rins. Nos ossos ele vai estimular a degradação da hidroxiapatita e a liberação do cálcio dos ossos para o sangue. E nos rins ele vai estimular a reabsorção de cálcio, fazendo com que o cálcio fique mais no sangue e seja menos eliminado através da urina. Então seria aí a parte fisiológica aí da paratireoide e da tireoide. Bom, boa noite. Falando um pouco agora sobre as doenças na tireoide, a gente vai começar falando sobre o hipotireoidismo, né? Que ele vai ser caracterizado pela queda do hormônio T3 e T4. E normalmente ele vai causar um ganho de peso, sonolência, cansaço, metabolismo lento, enfim. Ele afeta a maioria das mulheres, mas ele pode afetar qualquer pessoa. E ele tem duas causas gerais, que são as primárias e as secundárias. Na primária, a causa principal vai ser a autoimune, que é a tireoide Hashimoto. E vai ser quando o corpo, né, ele produz hormônios que vão afetar a glândula da tireoide, fazendo com que ela tenha a reação autoimune, né, e consequentemente tornando ela incapaz de produzir os hormônios ou fazendo ela produzi-los em pouca quantidade. A causa secundária, a gente vai ter a disfusão no hipotálamo, né, que vão ser como tumores que vão afetar a região, causando uma deficiência no estímulo da hipófise, consequentemente, né, tendo uma deficiência, uma diminuição no estímulo paratireoide e causando um hipotireoidismo. A gente também tem o hipertireoidismo, que vai ser o contrário do hipotireoidismo, né, porque ele vai ser caracterizado pelo aumento do hormônio T3 e T4, causando uma perca de peso, uma insônia, metabolismo acelerado, ansiedade, entre outros, né? A causa principal do hipertireoidismo vai ser a doença de Graves. E vai ser o quê? Os anticorpos, eles vão estimular a glândula da tireoide a produzir e a secretar os hormônios em grande quantidade no sangue. Normalmente, essa causa é hereditária e ocasiona também um aumento da tireoide. E por fim, né, a gente tem o câncer, que o câncer ele vai afetar 3 vezes mais mulheres do que homens, na faixa etária de 20 a 65 anos. E os principais tipos de câncer são o carcinoma papilífero e folicular. Não são os únicos, mas esses são os principais. No carcinoma papilífero, ele é responsável por 70% a 80% dos casos. É um tumor pouco agressivo, né, e de evolução lenta. Normalmente, ele é diagnosticado em exames de rotina e ele reage bem ao tratamento. Quando ocorre metástase, normalmente os gânglios linfáticos são os inicialmente afetados. E o carcinoma folicular, ele é o segundo caso mais frequente, né? E costuma manifestar-se depois dos 35 anos. E oferece um risco maior, né? E também tem mais risco de ter metástase. Nos casos mais avançados, os pulmões e os ossos são os órgãos em que primeiro se disseminam as células tumorais. Pois então, já na paratireoide, as doenças que vão ser apresentadas são a hipoparatireoidismo
hiperparotireoidismo e o câncer. O hipo é quando o corpo não produz o PTH suficiente, né? E com o resultado disso, os níveis de cálcio no sangue ficam muito baixos. E a partir disso, com a presença do hipoparatiroidismo, o paciente ele fica propício a desenvolver outros tipos de doenças, como por exemplo, a doença de Addison, que é um distúrbio que ocorre quando as glândulas suprarrenais não produzem hormônios suficientes. Também podem desenvolver a catarata, a doença de Parkinson e até mesmo a anemia perniciosa. E a outra doença é a hiperparotireoidismo. É o oposto do hipo, né? É quando uma ou mais glândulas são hiperativas. Ou seja, as glândulas produzem muito PTH, que é aquele hormônio que já foi dito, né? O hormônio paratormônio, né? Por isso o PTH. Enfim, a partir dessa glândulas hiperativas, elas podem, né, geralmente, elas apresentam um tumor benigno, né, na glândula que causa o HPT, que é o hiperparotireoidismo, diferente de PTH. PTH é o hormônio e HPT é a doença. A partir desse tumor apresentado, é chamado de HPT primário, e tendo como sintomas fraqueza muscular, fadiga, aumento do sono, dores nas articulações e ossos por conta, né, do cálcio, perda de apetite, náuseas, enfim, vômitos, entre outros. Já os pacientes com insuficiência renal, a maioria dependem da diálise, que a partir disso desenvolvem um distúrbio que aí é chamado de HPT secundário. Neste caso, né, há uma hiperatividade das glândulas paratireoides em decorrência da baixa taxa de filtração renal e também dos compostos utilizados durante a hemofiltração. E, por fim, o câncer, né, é a partir dessa hipercalcemia, que é quando tem o aumento da quantidade de cálcio, que produz, né, muito o PTH, e assim retirando o cálcio do osso para o sangue. E assim tendo a presença desse câncer. Onde que também as pessoas que apresentam esse câncer, nesse estado mais avançado, podem também sentir sede intensa, cansaço, fraqueza muscular, caroço no pescoço, perda de apetite. Então, essas seriam as doenças que ocorrem na paratireoide. Agora entramos, né, na prevenção e tratamentos. Os tratamentos podem variar de acordo com a situação e da gravidade do quadro. Existem dois caminhos principais, que seriam medicamentos para frear, né, ai, meu Deus, calma. Para frear, né, a produção de PTH alto. E também tem para a recomposição dele, do cálcio. E no caso do câncer, pode estar entrando em quimioterapias ou iodoterapias, mas o melhor meio seria aí entrar fazer remoção das glândulas por meio de cirurgias. E na prevenção é importante estar tendo uma dieta regulada, manter uma dieta onde você vai ter alimentos de fonte de fibras, de iodo, selênio, zinco e cobre, que são nutrientes, né, necessários para se manter saudável. E também eles podem ser encontrados em alimentos como os peixes, frutos do mar, cereais, ovos, frutos secos. E também praticar exercícios físicos e também evitar situações de estresse. Bom, gente, é isso. Como a nossa apresentação ia ser presencial, a gente tinha feito um questionário para vocês responderem. Era algo bem pequenininho, acho que 6 a 5 perguntas. Mas a gente vai deixar aí para vocês responderem no comentário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso.
Tchau, tchau.